Olá, meninos e meninas! Hoje nós vamos iniciar a nossa quinta aula de lógica de programação e algoritmos, certo? O que nós aprendemos na última aula? Aprendemos os tipos de dados, aprendemos que eles podem ser numéricos, lógicos, literal ou caractere. Aprendemos o que é uma constante, as suas variáveis, né? O que são variáveis, como é que nós declaramos elas. E vimos também os operadores, certo? Hoje nós vamos iniciar com a tabela verdade, que é um conjunto de possibilidades que se encontram em apenas duas situações, verdadeira ou falsa, certo? E um conjunto de operadores lógicos. Aqui, nós vamos construir uma tabela verdade com o objetivo de dispor uma maneira prática os valores lógicos envolvidos nas operações de negação, conjunção e disjunção. A de conjunção é representada pelo e a disjunção representada pelo ou. Aqui nós temos a tabela verdade da operação de negação. Nós temos o elemento A, que vai receber um valor verdadeiro e um valor falso. Se ele receber um valor falso, o não A vai ser o contrário do A, certo? Então, no lugar de falso, ele vai se tornar verdadeiro. Já se o A receber o valor verdadeiro, quando eu tiver o não A, eu vou receber o contrário de verdade, que vai ser falso, certo? Aqui nós temos a tabela verdade da operação lógica de conjunção, certo? Eu trouxe aqui a tabela já dos dois elementos A e B, né? Em que temos valores falsos e verdadeiros. Tem falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Se eu fizer a conjunção desses dois elementos, eu vou ter que falso com falso dá falso, falso com verdade dá falso, verdade com falso dá falso, verdade com verdade dá verdadeiro. Ou seja, o que é que nós podemos concluir com a conjunção? Que quando tiver um falso, vai dar falso. Ele só vai ser verdadeiro se os dois elementos forem verdadeiros. Aqui nós temos um exemplo. Se chover e relampejar, eu fico em casa. Então, quando é que eu fico em casa? Quando os dois termos, chover e relampejar, forem verdade ao mesmo tempo. Aqui eu tenho uma outra tabela, que no caso é da disjunção, que pode ser representado pelo ou, certo? Tem os dois elementos também, A e B. E aqui é o mesmo caso do outro exemplo, certo? Só que aqui eu estou fazendo a disjunção, que é representada pelo ou. Quando eu faço a disjunção, se eu tiver um elemento verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Ou seja, falso com falso vai dar falso. Falso com verdade vai dar verdade. Verdade com falso vai dar verdade. Verdade com verdade vai dar verdade, certo? E aqui nós temos um exemplo. Se chover ou relampejar, eu fico em casa. Então, quando é que eu vou ficar em casa? Aqui eu vou ter mais possibilidades de dar uma operação verdadeira, né? Como assim? Eu vou ter 3 situações. Eu vou ficar em casa se somente chover. Eu vou ficar em casa se somente relampejar. E eu também vou ficar em casa se chover e relampejar. É diferente do outro caso, em que eu só fico em casa, ó, quando chove e relampeja, certo? Então, nós temos a declaração das variáveis, né? Nós vimos um pouquinho do que é uma variável na última aula, mas nós vamos aprofundar um pouco mais nesta aula, ok? Então, as variáveis, elas são declaradas após a palavra declare e os tipos são numérico, literal e lógico, como vocês já aprenderam na aula passada, certo? Numérico só recebe os números, literal recebe caracteres e o lógico recebe o que nós vimos agora, que é os dados verdadeiros ou falsos. Aí aqui nós temos uma sintaxe de como é a declaração de variável, certo? Porque na declaração de variáveis, como nós vimos na aula passada, ela vai ter um tipo que pode ser inteiro, real, caractere, lógico, certo? Aí eu vou ter o identificador, que vai ser o nome que eu vou dar para essa variável,
e eu vou ter um ponto e vírgula, certo? Aqui nós temos um exemplo de um dado que é do tipo inteiro, caractere e real. Esse x seria do tipo inteiro. Aí aqui eu teria um nome, endereço, uma data do tipo caractere, certo? Para que ele possa receber letras. E aqui eu tenho um exemplo do tipo real, que poderia ser um peso ou uma moeda, por exemplo, certo? Aí nós temos a atribuição. O que é a atribuição? Ela serve para fornecer um valor à variável. É como guardar um objeto na gaveta, certo? Uma variável só pode receber o valor do seu tipo. Igual ao exemplo anterior, em que o peso é do tipo real, certo? Então, cada linguagem de programação possui um tipo específico de dados. O comando de atribuição é utilizado para atribuir valores ou operações a variáveis e é representado por este símbolo aqui, certo? Dessa setinha. Então, aqui é a sintaxe de como seria uma atribuição numa variável, certo? Nós teríamos o identificador, que é o nome que nós demos, o símbolo, que é essa setinha, e uma expressão, que pode ser aritmética, lógica ou literal, seguido de ponto e vírgula. Aqui nós temos um exemplo dessa atribuição. No caso, x vai receber o valor 4. Aqui nesse outro, x vai receber esta operação de soma de x mais 2, certo? Aqui o y vai receber esta palavra aula. E aqui o teste vai receber o valor falso, certo? Então, nós vamos iniciar a entrada e a saída de algoritmos, né? Os comandos que nós utilizamos para realizar essas operações de entrada e saída de dados. Na entrada de dados, então, para que o algoritmo possa receber esses dados, nós usamos a palavra leia, certo? Que tem a finalidade de atribuir o dado a ser fornecido à variável identificada. Então, na entrada de dados, nós vamos ter essa palavra leia, seguido de parêntese com o identificador, né? O identificador, como vocês já sabem, é o nome que eu vou dar para a minha variável, seguido de ponto e vírgula. Então, o comando de entrada é utilizado para receber os dados do usuário. Ou seja, o usuário é que vai digitar qual é o elemento que o computador vai receber, certo? Os dados recebidos serão armazenados em variáveis. E aqui nós temos um exemplo de como é feita essa operação de leitura, certo? Entrada de dados. Aqui eu tenho leia x. Esse x seria variável. Então, quando eu coloco esse comando leia, eu vou ler o que é que tem nessa variável, certo? E aqui nós temos um outro exemplo, porque nós podemos ler outros elementos ao mesmo tempo. Posso ler essa variável A, essa outra variável, eu posso ler essa daqui também, essa nota, certo? Fecha dentro de um parêntese e seguido de ponto e vírgula. Então, nós temos a saída de dados. É bem semelhante ao leia, mas neste caso nós usamos um comando de escreva, certo? Que tem a finalidade de exibir o conteúdo da variável, que geralmente é numa tela da sua plataforma de programação, certo? Então, a finalidade desse comando é simplesmente exibir o seu conteúdo, certo? Aí aqui nós temos uma sintaxe de como é que seria realizada esta operação, né? Nós utilizamos a palavra escreva, seguido de parêntese, e dentro desse parêntese a gente vai colocar o identificador da variável, seguido de ponto e vírgula. Aqui nós temos exemplos, né? Eu vou escrever essa variável y, escreva essa variável aqui, ó. Por exemplo, aqui é soma dividido por 4. Eu vou mostrar na tela o resultado desta operação, certo? Eu posso colocar também uma frase, por exemplo, bom dia, olá mundo. E eu posso colocar meu nome em seguida dessa frase. Esse nome aqui seria uma variável que eu coloquei para receber o meu dado, entendeu? E aqui eu também posso colocar outras coisas, ó. Escrevo, você pesa, P seria a variável que eu coloquei para peso, e colocar o peso na tela, né? Mostrar.
Então, nós temos os blocos. Um bloco pode ser definido como um conjunto de ações com a função definida. Neste caso, o algoritmo pode ser visto como um bloco, que serve para definir os limites nos quais as variáveis declaradas em seu interior são conhecidas. Aqui nós temos uma sintaxe de como seria esse bloco, né? Que seria delimitado pelo início e pelo fim. Ó, início, fim, e dentro dele existe uma ação que está sendo realizada. No final, nós temos um ponto e vírgula. Aqui seria um exemplo de como seria esse bloco. Eu vou ter um início, certo? Aqui eu vou ter um conjunto de ações e vou ter o fim. Estas barrinhas significam comentários, certo? Quando eu coloco essas barrinhas, eu posso comentar o meu programa. Ela é muito importante para que no futuro você consiga compreender de novo o programa que você fez, certo? Ou então para que outras pessoas possam compreender o seu código. Então é bastante importante comentar o seu algoritmo, certo? Então aí nós temos a estrutura sequencial do algoritmo, que corresponde ao fato de que um conjunto de ações será executado na ordem que foi escrita, certo? Então essas ações serão seguidas por um ponto e vírgula que tem como objetivo de quê? Separar uma ação da outra e ter uma organização sequencial das ações. Então o algoritmo seria basicamente assim. Eu teria o algoritmo, né, com o nome dele, as declarações das variáveis, o bloco de comandos e teria um fim do algoritmo. Aqui eu tenho um exemplo mais elaborado de como é que isso seria visto, certo? Aqui nós temos o início, né? A declaração de variáveis, no corpo do algoritmo nós temos uma ação acontecendo e o fim do algoritmo, certo? Então essa figura ela ilustra um modelo geral que usamos para escrever os algoritmos. Aqui eu tenho um exemplo de média aritmética. Como é que eu faria um exemplo de média aritmética utilizando essa estrutura sequencial do algoritmo? Eu teria um início, né, que é o começo do algoritmo. Eu vou declarar as variáveis. Aqui neste caso vai ser do tipo real, porque o que é uma variável do tipo real? É uma variável que possui casas decimais. É aquele número que possui vírgula, certo? Então aqui eu vou ter nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e a média anual. Então eu vou ler esses dados, né, através do comando leia. Eu vou mandar ler a nota 1, a nota 2, a nota 3 e a nota 4. Quando isso acontece, significa que o usuário é que vai digitar as suas notas, certo? E vai haver depois um processamento desse dado. Por quê? A MA, que é a variável que eu declarei aqui para ser a média anual, vai receber a soma dessas notas e dividir por 4. Vai fazer essa operação e vai mostrar na tela através dessa palavra escreva, né? Eu vou ter a saída dos dados através do escreva, parêntese, MA, porque MA é a declaração da variável que eu coloquei para servir de média anual. E aqui nós temos o fim determinando o final do algoritmo, certo? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos um pouquinho do que é uma tabela verdade, né, com as suas operações. Vimos a negação, a disjunção, a conjunção, certo? Vimos a declaração de variáveis de algoritmos. Nós já tínhamos visto na aula passada, mas aprofundamos mais os seus conceitos, certo? Vimos o que é uma atribuição, de como é que se faz uma atribuição na variável, vimos exemplos, certo? Iniciamos os comandos, né, que são de entrada e saída de algoritmos. Nos comandos de entrada representado pelo comando leia, em que o usuário é que vai determinar qual é esse elemento, certo? E o comando de saída, que é representado pelo escreva, em que vou apresentar o dado na tela, certo? Vimos os blocos, vimos exemplos também desses blocos, né? O que é esse bloco, e vimos a estrutura sequencial de um algoritmo, certo?
Aqui temos as referências que eu usei para fazer esse trabalho. Por hoje é só e tenha um bom dia e até a próxima aula, certo?